Os dados oficiais revelam que no Brasil mais de 80% da população vive nas cidades. É por isso que é muito importante a gente entender um pouco de direito urbanístico e como a legislação trata o ordenamento das cidades. E a Constituição Federal, no artigo 182, trata a regulamentação das cidades, o direito ao urbanismo, determinando que as cidades devem ter uma política de desenvolvimento que atendam ao pleno desenvolvimento das suas funções sociais e garantam o bem-estar dos seus habitantes. E também a Constituição diz lá no artigo 24 que compete à União e aos Estados, de forma concorrente, legislar sobre direito urbanístico, sendo que a União deve estabelecer as normas gerais e os Estados suplementar essas leis. Sendo que naqueles casos em que a União não legislar, o Estado tem competência plena, até que venha uma norma federal superveniente, e essa norma federal superveniente irá suspender a norma estadual naquilo em que for contrário. Mas o essencial, quem legisla mesmo sobre a cidade, é o município. O município tem competência para legislar em interesse local, conforme o artigo 30 da Constituição Federal, e também para regulamentar o uso do seu solo urbano. Então, nós temos as leis federais, as leis estaduais, mas especialmente as leis municipais que tratam dessa regulamentação da cidade, de como funciona a cidade, dos instrumentos urbanísticos e tudo mais. Nessa competência legislativa da União, ela editou várias leis federais que dizem respeito à vida nas cidades. Por exemplo, a 10.1257, que é o Estatuto da Cidade. Tem também a 12.587, que é a Lei de Mobilidade Urbana. Temos também a 13.089, que é o Estatuto da Metrópole, daquelas grandes aglomerações urbanas. A 6766, de 79, é a lei de parcelamento do solo urbano, que eu vou falar mais adiante em outro vídeo. E também a de regularização fundiária urbana, a famosa REURB, que é a 13465. Até outras normas, como o Código Florestal, que é a 12651, tem ligação com a questão das cidades. Mas o que eu queria trazer hoje nesse vídeo é a Lei Federal 10.257, de 2001, o Estatuto da Cidade, especialmente as partes dos princípios que regem o Estatuto da Cidade e também alguns instrumentos que ele traz. Num próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o estudo de pacto de vizinhança, sobre o plano diretor e outros instrumentos do Estatuto da Cidade. Bom, o solo urbano e o meio ambiente urbano é parte do meio ambiente como um todo, do direito ambiental como um todo. E sendo parte do direito ambiental como um todo, aplicam-se aqueles mesmos princípios. Se você não viu, tem o meu vídeo que eu falei sobre os princípios gerais de direito ambiental. Então, o princípio da precaução, o princípio do desenvolvimento sustentável, o princípio da prevenção, vários princípios do direito ambiental também são aplicados ao direito urbanístico. Mas, especificamente do direito urbanístico, o primeiro princípio que eu queria trazer para vocês é o princípio da função social da propriedade urbana. Ele está lá no artigo 182 da Constituição Federal, e quando ele diz o seguinte, que a propriedade urbana cumpre sua função social e ambiental quando ela cumpre as legislações de parcelamento e edificação urbana, regulamentação urbana. Então, a propriedade urbana, para atingir a sua função ambiental, deve atender os requisitos do direito urbanístico. E, falando desses princípios do Estatuto da Cidade, um primeiro que nós podemos trazer é o princípio da cidade sustentável, ou da sustentabilidade urbana. O que é? Essa é a aplicação do princípio do desenvolvimento sustentável à realidade urbana. Então, a cidade tem que garantir direito à moradia, saneamento, infraestrutura, transporte, serviço público eficiente, direito ao trabalho, ao lazer das presentes e futuras gerações. Então, essa é a característica do princípio da cidade sustentável, da sustentabilidade urbana, uma boa cidade para que se viva, para que a geração presente e as gerações futuras possam viver com qualidade de vida. Outro princípio que o Estatuto da Cidade traz é a garantia do princípio da participação, a gestão democrática da cidade. Por meio da participação da população, por exemplo, em audiências públicas para a elaboração do plano diretor, a população deve ser ouvida e a sua opinião deve ser levada em consideração pelos gestores municipais. Um outro exemplo que tem no Estatuto da Cidade é a questão do orçamento participativo.
Também temos outro princípio do Estatuto da Cidade, que é o princípio da cooperação. Baseado na federação cooperativa, deve haver cooperação entre a União, os estados e os municípios e também entre a iniciativa privada e os demais setores da sociedade para a melhoria na vida urbana. Então, esse é o princípio da cooperação baseado ou decorrente da federação cooperativa e da participação e cooperação de toda a sociedade. E o Estatuto da Cidade, que, como eu disse, é a Lei 10.257, ele traz alguns instrumentos previstos. E dentre esses instrumentos, o que eu queria focar nesse vídeo para vocês hoje são alguns instrumentos para evitar especulação e vazios urbanos. O que são os vazios urbanos? A cidade vai se desenvolvendo e restam alguns terrenos, grandes terrenos ou pequenos terrenos em área extremamente valorizada, que muitas vezes, por especulação imobiliária, eles ficam vazios. Isso é ruim para a cidade. É ruim para a cidade, primeiro, porque tem um custo trazer o serviço para aquela localidade, e esse custo e esse serviço deve ser utilizado. Então, áreas muito não ocupadas aumenta o preço do esgoto, aumenta o preço do asfalto, porque são áreas que estão não sendo utilizadas dentro da cidade. E tem aquele outro problema, terrenos baldios, falta de segurança, violação do direito de paisagem, proliferação de doenças. Então, esses instrumentos urbanos, esses vazios urbanos, têm instrumentos no Estatuto da Cidade para que seja prevista evitar esse tipo de vazio urbano. E o primeiro deles é o parcelamento e edificação ou utilização compulsória. A lei municipal pode definir uma área em que o parcelamento, o que é o parcelamento? O desmembramento ou loteamento do lote, a edificação ou a utilização do solo mal utilizado ou subutilizado deve ser obrigatória. Então, o poder público pode estabelecer uma faixa dentro da cidade onde é obrigatória a construção ou o loteamento dessas áreas para evitar esses vazios urbanos. Por exemplo, houve um julgado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em relação ao município de Osório, em que o tribunal determinou em uma ação que o município estabelecesse essas áreas. Ele entendeu que é discricionariedade o município estabelecer ou não, mas que ele deve prever isso na sua legislação municipal. Um segundo instrumento para evitar esse tipo de situação é, naquelas áreas onde houve a determinação de construção compulsória, após a notificação dos proprietários, pode ser incluído o IPTU progressivo. O que é o IPTU progressivo no tempo? É um instrumento previsto na Constituição Federal e regulamentado no Estatuto da Cidade para que se possa, com base no IPTU, ano a ano aumentar até que aquela pessoa faça e cumpra a lei no que diz respeito à construção naquela área ou ao desmembramento determinado. Veja bem, esse IPTU progressivo, ele não é uma finalidade arrecadatória, ele é uma finalidade extrafiscal de induzir um comportamento para que a pessoa cumpra a lei no que diz respeito ao parcelamento compulsório ou edificação compulsória, ou seja, a obrigação de ocupar aquela área indevidamente abandonada para fins de especulação imobiliária. Nesse caso, o IPTU pode progredir até chegar a 15% na alíquota máxima, e ele pode permanecer nesse valor durante todos os anos, até que haja um segundo instrumento que eu vou falar em seguida. Mas, veja bem, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em um caso de Presidente Prudente, declarou inconstitucional uma norma que só estabelecia o IPTU progressivo sem que antes houvesse aquelas outras obrigações de notificação do proprietário, estabelecimento em lei, onde deve ser o parcelamento urbano. Houve, então, uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei municipal nesse caso. Então, o IPTU progressivo pode ser implementado, mas ele tem que ter todos esses requisitos que o Estatuto da Cidade traz. E um instrumento final que eu gostaria de compartilhar com vocês é a desapropriação com pagamento de títulos. Se mesmo depois do parcelamento compulsório ou construção compulsória, notificação, IPTU progressivo, ainda assim o proprietário não construir naquela área, não desmembrar aquela área, não lotear aquela área, ou seja, não tomar providências para ocupar devidamente aquela área e acabar com esse vazio urbano indesejado no planejamento,
esse proprietário pode ter sua área desapropriada com pagamento de títulos da dívida pública municipal. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi só uma introdução ao Estatuto da Cidade. Na semana que vem eu vou abordar a questão do plano diretor, o estudo de impacto de vizinhança e o zoneamento ambiental urbano. Se você gostou, compartilha. Se você está no meu Instagram, olha lá no YouTube, um canal que eu criei, onde estão todos os meus vídeos ambientais que eu tenho gravado. Ou se você está no YouTube, me segue no Instagram Luciano Lobé, porque lá tem outros tipos de informações via cards ou outros informativos. Um abraço.